Olá pessoal, bom domingo a todos. Sempre o meu grande objetivo foi falar de toda a trajetória da minha vida, desde 1966, que eu vivo intensamente o, o sexto selo do Apocalipse, e graças a este conhecimento que eu obtive na minha trajetória, desde criança que acompanho o grande escritor Hugo Vast, que ele escreveu com toda a sabedoria e interpretação divina os acontecimentos do sexto selo do Apocalipse. E eu acompanho e vivi intensamente todas as histórias dos acontecidos, do que aconteceu com a abertura do sexto selo. E eu fiquei a minha vida inteira contemplando a história do sexto selo e a profecia de São Malaquias, onde ele falou dos 112 papas que iria existir na Igreja Católica. E como a semana passada falei um pouco sobre a história dos 112 papas e o que estava acontecendo hoje com a internação de Francisco, eu tenho na minha trajetória uma profecia, tipo um documentário de tudo que ia acontecer com a história de Francisco, desde o ventre de sua mãe até os dias de hoje, e os dias em que ele ainda, a história dele que ainda vai existir daqui para frente. É uma história grandiosa, uma história maravilhosa, de encher os olhos da alma. Como é difícil às vezes se falar de uma história como a de um ser humano. Hugo Vast falou de Francisco em 1902, quando ele escreveu o livro O Sexto Selo do Apocalipse, e através desse documento que ele deixou escrito, ele falou quando Francisco estava sendo gerado no ventre de sua mãe e o que Buenos Aires ia receber um grande personagem, e esse personagem ia entrar no convento, ia estudar para ser padre e depois iria ser chefe da Igreja do Concílio Vaticano II, e o que iria acontecer quando ele passasse o bastão para o próximo que iria suceder ele no Concílio Vaticano II. Isso é uma história de uma grandeza tão grande que eu sou muito pequeno para falar dessa história. Eu me sinto uma gota d'água dentro de um oceano, querendo mostrar essa gota d'água para a humanidade, uma gota d'água na imensidão de um oceano como é o nosso, os oceanos da Terra. E eu fico contemplando no meu dia a dia como Deus é maravilhoso e ele consegue fazer um homem como Hugo Vast contar essa trajetória, e através dessa trajetória que ele nos deixou, eu fui privilegiado e hoje eu tenho o sexto selo do Apocalipse como o meu norte, como o meu guia, como o meu tudo. E eu vivo intensamente agradecendo todos os dias a Deus por este prêmio e falando no meu íntimo, no meu coração, por que não? Por que eu não consigo transmitir esta dádiva que eu recebi de Deus
para as pessoas que, como eu, tem muitas pessoas sedentes na terra com a esperança de conhecer os mistérios insondáveis do Apocalipse. Como através desse escritor eu cheguei a muitos conhecimentos, e agradecendo a Deus por este conhecimento, faço hoje, neste domingo, uma pequena apresentação daquilo que eu aprendi, e é uma coisa excelente. Será que nós estamos realmente compreendendo os tempos que estamos? Será que nós ainda temos pela frente tempo para compreender, tempo para seguir, se não um conhecimento aprofundado do que é os mistérios insondáveis do Apocalipse? Porque no capítulo 13, no versículo 18 do Apocalipse, fala exatamente do tempo que nós estamos. Quem tem inteligência, calcula o número da besta, porque é número de homem, e esse número é 666. E nós, andando pelo mundo, passando por todos os obstáculos, quando eu tenho a oportunidade de conhecer uma pessoa mais próxima, que a gente começa a conversar, eu pergunto: vocês conhecem o capítulo 13 do Apocalipse, o versículo 18, as conclusões dele, o que realmente é o selo da besta? A maioria das pessoas em que eu tive a oportunidade de perguntar não souberam responder. E dentro deste documentário do sexto selo do Apocalipse, explica exatamente o que é o selo da besta, como ela está sendo implantada e como se defender dela. E olha, feliz do homem em que consegue compreender este selo e consegue ser livre e alcançar, através desse conhecimento, o sétimo selo, que é o selo do Cordeiro. E eu, com toda a solicitude da minha alma, eu desejo que um dia eu possa ter um vídeo, uma conferência, uma possibilidade de transmissão de uma clareza aprofundada e poder chegar para as pessoas e dizer: feliz o cristão que compreendeu o significado do sexto selo e o livramento dele, para que possa conhecer os mistérios do Apocalipse e o conhecimento do selo do Cordeiro, que é a coisa mais importante deste mundo. Quando nós falamos da Igreja Católica, muitas pessoas entendem o catolicismo de uma forma difícil de entender. O catolicismo, quando foi fundado por Cristo, ele sabia de tudo que iria acontecer e que ia deixar como sucessor Pedro, que é pedra, ia edificar a Igreja de Cristo, a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra angular e Pedro foi constituído administrador desta pedra, e ficamos, no decorrer dos anos, mantendo essa possibilidade. E Jesus, quando chegou no capítulo 24 de São Mateus, ele chamou os seus discípulos à parte, e os discípulos perguntaram qual seria o sinal da sua segunda vinda e do fim do mundo. Jesus foi explicando, detalhando os acontecimentos, e falou para que de modo algum nós fosse enganado, porque isto não sucederia sem antes vem a apostasia geral dos fiéis, e aquelas pessoas, muitos ia vir no nome dele, dizendo que era verdadeiro,
e que poderia acreditar, e Jesus alertando e falou: quando verdes a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, botou o capítulo 9, o capítulo 11 e o capítulo 12, e falou para a gente ficar atento a estes dois pontos, os três capítulos de Daniel. E no capítulo 12 diz que o sacrifício perpétuo ia ser abolido e a abominação da desolação ia ser estabelecida no templo. Pois é, o templo de Jerusalém foi destruído 70 anos depois de Cristo, e Cristo falando da destruição do templo, e o próprio Cristo falou que ia reerguer esse templo em 3 dias. E os apóstolos ficaram sem entender, e Jesus falando para os apóstolos, para nós nos dias de hoje, entender o que significava a reconstrução do templo. Jesus falando claramente como Deus, e os apóstolos ainda naquela possibilidade de entender, mas ele estava falando claramente para aqueles que receberam no século 21 o selo do Cordeiro, para ser livre dos 666. Por isso, são poucas palavras, mas ainda tentando fazer colocações para ser entendida, e espero que um dia, com maior desenvoltura, com maior ajuda de outras pessoas, eu possa esclarecer melhor tudo o que eu falei, para que nós possamos ver, ouvir, prestar atenção e conseguir dar um valor a este canal que está sobrevivendo, que está lutando para manter no ar, e a gente conseguir forças para poder, no futuro, falar com mais clareza as grandezas divinas e os mistérios insondáveis do Apocalipse. Por isso, desejando a vocês um domingo feliz, que nós nos preparamos para essa quaresma que poderá ser uma das maior quaresma da humanidade. Desejo a vocês um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.